Ela chegou a sugerir que eu desse mais dinheiro pro filho dela e disse que eu queria humilhá-la, arrumando trabalhos para ela como empregada. Nessa hora eu percebi que ela era uma arrogante e parecia não ter nenhuma ideia de que era ela quem precisava de ajuda. Com tantas reclamações dos vizinhos, chegou uma hora que não dava mais e o Roberto não conseguiu se conter. Eu tentava segurar a onda, pedindo por favor que ele não criasse confusão com o Tiago, mas ele dizia que estava perdendo o controle da sua própria casa e que era a nossa reputação que estava indo pro ralo. Ele pegou o Tiago em uma conversa e falou um monte. O rapaz começou a gritar com ele e foi uma briga horrível. A Elza assistia tudo quieta e eu pedia que ela falasse alguma coisa, que tentasse botar alguma coisa na cabeça do filho. Mas ela dizia que ele era um caso perdido e que não tinha mais jeito, que já havia desistido. O Roberto falou que era muito fácil ela fingir que nada estava acontecendo, porque não era ela que estava sendo prejudicada. Ele disse que ela tinha que arrumar um emprego e que não dava mais para ela viver ali sem ajudar. E foi aí que a coisa ficou feia. A minha irmã falou um monte. Ela tinha certo rancor nas palavras, parecia ter inveja. Dizia que a gente tinha conseguido muita coisa e que não custava nada a gente ajudá-la. Dias depois, recebemos um comunicado da polícia dizendo que o Tiago havia sido detido, pois havia ocorrido um assalto e foi disparado um tiro, que o acertou. Ele estava no hospital internado. A arma foi encontrada com ele e haviam imagens no sistema de segurança que provavam que ele fazia parte da turma que assaltou. Eu me desesperei. Eu não sabia o que fazer. A Elza mesmo, que era mãe, não estava nem aí. Ela disse que ele teve o que merecia. E eu não me conformava. O meu marido chegou em casa, largou o trabalho para vir nos contar sobre o Tiago. Ele estava num abrigo para menores. Havia um processo contra ele. E a Elza não quis nem saber. Disse que tinha lavado as mãos sobre o caso e que ia viver a vida dela. Finalmente ela estaria livre. Ela nos deixou ali com o problema e saiu para encontrar o namorado. Eu falei com o Roberto sobre arrumarmos um advogado, mas ele disse que estava cansado disso. Seria um gasto que nós não poderíamos arcar e que se nem a mãe dele se importava, por que a gente tinha que pagar o pato? Eu sabia que eu não podia exigir isso dele. Eu já estava exigindo demais do Roberto, mas eu não podia compactuar com isso. Ele poderia ter errado, mas ainda assim era um ser humano e precisava de ajuda. Umas 2 semanas depois, a Elza decidiu ir embora de casa. Eu me lembrei da carta que ela escreveu. Foi ela quem pediu ajuda, pois não aguentava mais apanhar do marido e passar necessidade. Mas ela não se lembrava mais disso. E disse que eu ficava jogando na cara dela os favores que eu fazia. Eu queria saber o que estava acontecendo, o que ela ia fazer da vida, mas ela só me disse que ia morar com o namorado, que ele era um homem maravilhoso e que gostava dela de verdade e ia dar uma boa vida para ela. A Elza me atacava, dizia que antes tinha inveja de mim por tudo que eu conquistei, pelo meu marido, pela minha casa, minha família. Mas depois dessa experiência morando com a gente, ela tinha era pena de mim, pois a minha vida era uma farsa. Eu não entendia por que ela fazia isso. Eu havia tentado ajudá-la, mas ela não aceitou a minha ajuda. Parece que a minha irmã tinha um fardo para encontrar homens violentos. Eu não sei o que acontecia, mas o João, esse homem com quem ela foi morar, logo começou a se revelar outro carrasco. Ele batia na Elza por ter ciúme dela. Isso durou meses e ela não procurava o filho. Eu sabia disso porque de vez em quando eu ia visitar o meu sobrinho. Como uma mãe e um filho podiam viver desse jeito? Será que o mais certo a fazer era largar a mão e parar de se importar com ela? Assim que eu soube, eu fui até lá ver o que realmente estava acontecendo. Quando eu cheguei, ela foi fria comigo. Não parecia mais a mesma pessoa que me ligou pedindo socorro. A Elza achava que eu gostava de vê-la mal. E isso era o que ela me dizia. Que eu era perfeitinha e que eu precisava que ela estivesse no fundo do poço para que eu me sobressaísse.
Eu não entendia porque ela via as coisas dessa forma. Eu sempre estive disponível para ajudá-la. Ela me acusava de ser egoísta e perguntava o que eu tinha ido fazer lá então, se eu não podia ajudá-la financeiramente. Eu perguntei por que ela não tinha ido ver o filho e ela falava que sabia muito bem das suas obrigações e que ele estava simplesmente pagando pelos erros que cometeu. O meu marido já havia me pedido para lavar as mãos e deixar de lado, mas eu não conseguia. Ela era minha irmã e eu queria que ela estivesse bem. Pelo visto, ela só me chamava para me acusar, para disparar o seu ódio contra mim. Meses depois, através da televisão, soubemos que uma rebelião havia começado na instituição que meu sobrinho estava. Ficamos muito preocupados. A gente ligava lá e ninguém atendia. E no dia seguinte, fomos informados que houvera um incêndio. E dentre as vítimas estava o meu sobrinho. O Tiago havia morrido queimado quando tentava fugir. E isso foi um choque. Eles ligaram lá em casa porque, para todos os efeitos, era lá que o Tiago morava quando foi preso. Agora era eu quem tinha que dar a notícia para minha irmã. Era o filho dela e não dava mais para fechar os olhos. Quando eu falei com ela por telefone, ela nem estava sabendo da rebelião e achou que eu estivesse brincando. Os dias que se seguiram foram terríveis. Tivemos que preparar o velório do Tiago e tudo recaiu sobre eu e meu marido, já que a Elza estava em choque e não conseguia fazer nada. Ela chorava dia e noite e demonstrava muito arrependimento. O estado dela era deplorável. Ela só falava no filho, estava magra, abatida. Ela queria se separar e eu ajudei a fazer as malas. Quando estávamos saindo, João chegou, disposto a brigar. Ele era um homem violento e não queria que ela fosse embora. Ele dizia que ela só quis o dinheiro dele, que ela não prestava, que ela devia dinheiro para ele, e eles começaram a discutir. A gente não sabia mais o que fazer. Levamos a Elza para nossa casa, todo mundo ainda muito impactado com a morte do Tiago. Ele tinha 16 anos, era uma vida que podia ter dado frutos e, no entanto, acabou dessa maneira tão trágica. A minha irmã se culpava e precisou acontecer isso para ela cair na real. Agora não adiantava mais. Eu falava para ela que ela tinha que se perdoar. Houveram chances dela ter feito alguma coisa, mas ela estava tão centrada em si mesma que não conseguia ver nada além do próprio umbigo. O Roberto teve uma conversa séria com ela e eu tinha medo que ele fosse duro demais, mas explicou a situação e acho que dessa vez ela entendeu. E foi assim que a minha irmã foi se reerguendo. Ela foi descobrindo a generosidade que havia dentro dela e ela nunca exerceu. Toda a energia que ela usava para se destruir foi sendo deslocada para ajudar pessoas. E ela se deu tão bem lá no asilo que acabou arrumando um emprego. Muita coisa mudou desde então. Ela alugou uma casinha muito simples, perto da minha, e a gente ainda ajuda ela com o que pode. Precisou que uma desgraça acontecesse para minha irmã perceber que a vida dela não ia para frente porque ela era a principal responsável por isso. Um dia ela será uma pessoa feliz e verá que, infelizmente, precisou passar por tudo para ser uma pessoa melhor. Muito bem, histórias.